Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini do podcast e videocast Critério Sustentável. E nós estamos aqui na Floresta Nacional de Brasília para falar sobre um tema que está assolando todo o nosso país, que são as queimadas, que é a seca e como isso está afetando a vida da população brasileira, do meio ambiente, dos animais. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos um pouco bagunçados, castanhos, na altura do ombro, estou de camiseta branca, calça preta e nós estamos aqui hoje na Floresta Nacional. Nós estamos fazendo uma gravação externa, estamos muito felizes por poder fazer essa possibilidade, porque vamos falar sobre esse tema com alguém que está vivendo o problema diariamente. Lembrando que esse canal de entrevistas, o Critério Sustentável, é um espaço para a gestão do conhecimento sobre sustentabilidade. Aqui a gente fala sobre a sustentabilidade em suas diversas dimensões: ambiental, econômica, social, previdenciária, cultural. E se você tem alguma sugestão de entrevista para nós, de entrevista de temática, por favor, mande para nós. Entre nos nossos canais, nas nossas redes sociais, acione o sininho no YouTube, no Instagram, no Facebook, entre em contato conosco e a gente vai até onde você quer que a gente esteja. Eu estou aqui hoje com a minha parceira Adriana Toches e estamos aqui hoje com o chefe da Floresta Nacional de Brasília, a Flona, o Fábio Miranda, que vai falar para a gente um pouco sobre ele e sobre tudo isso que está acontecendo aqui em Brasília, que é uma das cidades que mais está sofrendo com as queimadas no Brasil inteiro. Fábio, eu queria primeiramente agradecer a sua presença aqui conosco, você dispor um pouco do seu tempo nesse cenário que a gente sabe que está um tanto quanto caótico, né? Que requer toda a sua atenção. Então, gratidão por você estar conosco. Eu queria que você fizesse a sua audiodescrição e falasse um pouco de você. Quem é o Fábio? Como é que o Fábio veio parar aqui na Floresta Nacional de Brasília? Como é que está sendo viver todo esse momento? Bom dia, Kathleen. Bom dia, Adriana. Obrigado pelo convite. Eu não sou muito acostumado a fazer audiodescrição, mas aí também vocês me ajudam. Combinado. Bem, eu sou um homem branco, estou com cabelo curto agora, estou com a barba curta também, já teve bem grande, um tempo atrás que eu não tinha tempo para fazer. Estou com a blusa amarela e acho que é isso. E tem os olhos verdes e um sorriso largo. Me ajuda então. E como é que o Fábio veio parar aqui? Bem, desde pequeno, assim, acho que pela minha origem, né, assim, de uma família com laços com o campo, de família de agricultores da Bahia e de Goiás. Minha mãe era de Inhumas e meu pai é do interior da Bahia, sempre envolto com animais, rios, então sempre gostei muito de meio ambiente, sempre gostei de plantar, isso aí sempre foi minha vida. E quando eu tive a oportunidade de fazer um curso superior, eu fui fazer primeiro ciências biológicas e depois engenharia florestal, né? E com isso aí só foi aumentando a paixão. Mas a minha vida correu também paralelamente por necessidades materiais, objetivas, para arrumar um trabalho, né? Porque de fato a gente vem de uma origem humilde, todo mundo precisava trabalhar, né? Assim, não tinha muito para onde correr. E quando eu fiz, antes de completar 18 anos, eu fiz um concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e tive a alegria de passar. E desde então já se vão acabamos de completar agora 24 anos de serviço. E no último ano, aí eu tive a honra, o prazer, a responsabilidade de ser convocado para vir aqui para a Floresta Nacional de Brasília. Então me deram essa oportunidade, que eu acho que é uma grande responsabilidade mesmo, né? Assim,
que ela é coletiva, compartilhada, mas assim, é uma tarefa fundamental, né? Cuidar da Floresta Nacional de Brasília e da área de proteção ambiental da Bacia do Rio Descoberto, a bacia mais importante para o abastecimento de água da população, né? Cerca de 60% da população precisa que essa área seja cuidada, então é uma responsabilidade gigante. Além disso também todo o cerrado que resiste apesar de toda a degradação, de todos os incêndios, de toda a expansão urbana. Então esse é o nosso desafio aqui, é o desafio que a gente enfrenta todos os dias. Que não é pequeno, né, Fábio? Um desafio gigante e com certeza você é um gigante para estar aqui tomando conta disso tudo. Dri? Uma missão belíssima, né? Fábio, a gente acompanhou pela televisão, quem não é de Brasília deve ter ficado bastante assustado. Eu vou primeiro fazer minha audiodescrição, bem lembrado pela Kathleen, que eu me emocionei um pouco com a sua fala, falando desse trabalho, né? A gente aqui sentindo a floresta, né? Uma vibração muito, muito boa, apesar da gente estar vivenciando esse momento tão grave. Adriana, eu sou morena, tenho o cabelo na altura dos ombros, castanhos, tenho olhos escuros, um sorriso largo, toda de verde. Hoje eu me inspirei. Vamos lá. Para quem não é de Brasília e deve ter se assustado com aquele fogaréu, com aquela fumaça toda que invadiu a cidade, foi tema de todos os telejornais, né? A cidade ficou irrespirável mesmo, né? Qual é a área, eu queria que você falasse, qual é a área da Floresta Nacional e qual é a área queimada, qual foi a área queimada, para as pessoas terem alguma dimensão sobre o que aconteceu. Eu imagino que deva ter sido uma situação muito dura para vocês que estavam aqui, você me disse que a equipe de vocês não é tão grande. Fala um pouco da gente sobre o que aconteceu na última semana. Vamos começar das informações da Floresta Nacional, né? A Floresta Nacional hoje ela tem 5.640 hectares. O pessoal sempre faz associação com campo de futebol, né? Então são 5.640 campos de futebol. Já foi maior. Em 2022 teve uma lei que foi aprovada em setembro de 2022 que diminuiu a área da Floresta Nacional. Eram mais de 9.000 hectares e foi reduzida a 5.640. Então ela era dividida antes em 4 áreas e dessas 4 restaram 2. Essas 2 áreas juntas dão esse montante de 5.640. Aqui nesse local onde estamos é a área onde a gente tem visitação, que tem diversas trilhas para caminhada, para bicicleta, né, que a maioria das pessoas até conhece. E a gente tem outra área próxima à Braslândia também que a gente chama de Flona 4, que agora é a Flona 2. Então o incêndio, esse principal incêndio, né, que comoveu todo mundo, que teve aquelas imagens chocantes, porque não é muito usual para nós aqui vermos incêndio daquela magnitude, porque a vegetação do cerrado é baixa, em sua maioria, né? Tem algumas árvores altas, mas em sua grande maioria é baixa. Então ver aqueles incêndios queimando a copa das árvores, com árvores totalmente incendiadas, incandescentes, né, que eu acho que essas imagens impactaram muito. E também com a devastação, né, com a velocidade que o incêndio se propagou. Enfim, só esse episódio de incêndio, só ele destruiu cerca de 50% da unidade. Só ele. Mas não foi só ele que ocorreu esse ano. A gente já tinha tido 2 episódios de incêndio aqui, nessa área, na área 1, né, que a gente fala. E na área 4, quase metade dela já tinha pegado fogo. Mas é aos poucos, né? Pegando e a gente colocando esforços, tentando conter as chamas, né, para diminuir os estragos. Só dessa área aqui, quase 70% dela foi queimada. Só restou essa parte onde estamos e, felizmente, uma área aqui que é um manancial, que é o Córrego dos Currais, que é um dos tributários da Bacia do Rio Descoberto. Né? Todos os córregos aqui, rios, eles vão para o Rio Descoberto. Né? Com animais, né? Isso. Então imagina, né? Imagina o tamanho do impacto de uma área como essa, cercada por cidades, com uma única conexão com o Parque Nacional, agora com 2 vias de alta velocidade, com poucas passagens de fauna. Então sobra pouco alimento. Eles perderam com casa, teto, comida e tudo. Né? Então é um impacto gigante. Então, só falando também da nossa equipe, né? De fato, a gente tem uma equipe aqui que eu a considero muito bem treinada, é uma referência, inclusive, para outros estados, por isso que é sempre chamada para
para grandes ocorrências a nível nacional. E a nossa equipe é uma de pronto emprego para uma resposta imediata, porque os incêndios florestais, caso a gente consiga debelá-los logo no início, é o melhor cenário possível, porque cenário com temperaturas igual ao do incêndio, né, do início de setembro. Temperaturas altíssimas, 33, 34 graus. Então no incêndio nem se fala, né, as temperaturas vão para muito além disso. A umidade do ar naquele dia, no dia do incêndio, foi a menor da história. Eu acho que chegou a 7% no Gama e aqui estava em volta de 9%. Os ventos estavam batendo 35 km por hora e mudavam de direção. Aí imagina, se você não consegue apagar logo no início, então a gente perde mesmo a oportunidade até de conseguir combater aquele incêndio. Porque depois que ele se propaga em condições como essa é muito difícil, muito difícil. Então a gente chegamos quase que simultaneamente as equipes daqui, do IBRAM e do Corpo de Bombeiros. Então a gente deu uma resposta rápida, né? O nosso tempo de resposta foi muito rápido. A questão é que enquanto estávamos combatendo num foco, outro foco surgiu, provavelmente colocado pelas mesmas pessoas. Com isso nossa equipe teve que se dividir e com isso o incêndio ganhou volume e força. Aí foi praticamente impossível de contê-lo, né? A gente só conseguiu contê-lo em algumas porções. Então foi muito difícil. Muito difícil. Tristíssimo. Era um dos pontos que eu queria abordar, Fábio, com você, que esse cenário tristíssimo, ele tem um impacto muito forte sobre o bioma e, por consequência, sobre a população. Né? Como é que todos nós sofremos, né? O que tudo isso resulta para o nosso dia a dia. E você acabou de nos dar mais uma informação que já é do conhecimento de todos, que há um forte indício de crime ambiental. Além disso, o que contribuiu para a gente chegar a essa tragédia? Desse primeiro ponto, né? A gente recomenda fortemente, muitas vezes tem até decretos federais, municipais, estaduais ou distritais que impedem o uso do fogo nessa época do ano. E de qualquer forma não é recomendado, de maneira alguma. E ninguém tem permissão para provocar um incêndio, principalmente na unidade de conservação. Isso é crime. A Lei de Crimes Ambientais, o artigo 40 e 41, deixam isso muito claro. Se alguém for pego nisso, pode pegar reclusão até 5 anos. Então é um crime que a gente está vendo as consequências. Está tendo discussões agora no Congresso Nacional até para endurecer as penas para esse tipo de crime. Porque imagina, se isso for verídico, que 3 pessoas conseguiram colocar fogo numa unidade de conservação, que as suas consequências impactarão mais de 2 milhões de pessoas, imagina o poder de destruição que 3 pessoas podem ter. Quantas pessoas foram para o hospital? Tem relatos também, reportagens que mostram o aumento dos números de internações, de procura de hospitais. Escolas tiveram as aulas suspensas. Imagina, o comércio todo é afetado, a economia, a gente nem tem vontade de sair de casa, né? Naqueles dias assim, com aquela fumaça, é melhor você nem sair, você procura ficar em casa, né? Minha família, minha filha, minha esposa nem saíram de casa. Fechavam a porta, colocavam um umidificador, né? Mas tem gente que não tem essa oportunidade, tem que enfrentar, né, esse clima tão hostil. Então imagina, né, assim, pra gente é uma tristeza, assim, e não dá pra gente permitir um tipo de coisa dessa, né, de maneira alguma. Mas falando um pouco sobre as consequências, né? Então vamos falar um pouco sobre o cerrado, as consequências para o meio ambiente como um todo. Bem, é sempre importante falar da importância do cerrado, né, para o Brasil como um todo, né? O cerrado é a savana das mais biodiversas do mundo. É considerado um hotspot, que é um ponto quente, crítico para a conservação, porque é uma área muito biodiversa, que tem uma taxa de endemismo muito forte. Endemismo essas espécies só ocorrem aqui. Você vai procurar e não tem em outro lugar do mundo, porque é um ambiente que tem limites com a Amazônia, com a Mata Atlântica, faz essa conexão, né? Então tem áreas também de transição, então é uma biodiversidade gigante, uma diversidade muito grande de ambientes dentro do bioma. Então é só coisa boa, mas a coisa ruim, e é por isso que é considerado um hotspot, é porque ela tem um elevado risco de desaparecer. Hoje 50%, praticamente 50% do cerrado já está totalmente desconfigurado.
Então, né, da área original, que cobria cerca aí de mais de 20% do território brasileiro, hoje sobra cerca de 10%, sendo que do montante total, cerca de 8% só está em unidade de conservação. É o pior índice em todos os biomas. Então vejam o cenário, né? A gente sempre se preocupou e deve se preocupar muito com a Amazônia, com a Mata Atlântica, que foi totalmente devastada, mas se a gente também não virar os olhos para o Cerrado também, a gente corre o risco de na verdade, para todos os nossos biomas, lógico, né? Porque é esse conjunto que faz a nossa temperatura, né? Os nossos rios, a nossa biodiversidade se manter, porque você tem os animais que compõem o bioma cerrado, você tem os animais que compõem a bioma da Mata Atlântica, da Amazônia, dos Pampas, né? E por aí vai. É porque sempre teve uma noção até que o cerrado é uma coisa atrasada, que você pode desmatar, que o agronegócio pode fazer o que quiser desse ambiente, que não tem problema, que é um ambiente que não é uma floresta, que não tenha o vigor de uma Mata Atlântica, uma Amazônia, um apelo, né? Mas isso é uma visão muito equivocada. Então, até hoje, o Cerrado, a Caatinga, eles não são considerados patrimônios também. Então, há muito tempo tem essa discussão na Câmara. É verdade. Pois é, então a gente tem que mudar essa concepção, né? Ainda mais quando a gente considera, que aí também tem relação com os impactos para a sociedade, sobre a produção de água na região do Cerrado. Então só da bacia do Rio São Francisco, aqui no Cerrado nasce 94% do volume de água. Bacia do Paraná, Paraguai, 71%. Tocantins, Araguai, 71%. Imagina, se a gente não cuidar disso, o que vai ser dessas regiões? Imagina o que é a região Nordeste sem o Rio São Francisco pulsante, com vigor, sabe? Sem água. Imagina, é um problema gravíssimo, e em todas as frentes. E tem um problema muito grave em relação à vegetação ainda do Cerrado, que é a incidência frequente de incêndios. O Cerrado, ele evoluiu com o fogo. Ele evoluiu, né? Porque teve que se evoluir, né? Senão morreria. Então várias espécies são adaptadas à passagem do fogo. Mas essa adaptação são para queimadas pouco frequentes, né? Tem estudos que variam pelo menos de 4 anos até 35 anos a diferença entre uma queimada e outra no mesmo local. Agora o que a gente verifica aqui é isso, né? A gente até notou que tem algumas árvores queimadas aqui. Foi uma passagem de fogo há um tempinho atrás. Em 2022 teve grandes incêndios aqui também, nas mesmas áreas que queimou novamente, sabe? Então não há vegetação, por mais resistente, por mais força que tenha, que resista a uma frequência de perturbação como essa. Então o que acontece, os estudos mostram isso, é que a vegetação vai ficando rala. Então a gente vai perdendo esse componente já arbóreo, arbustivo, e a gente vai ter mais gramíneas e cada vez árvores menores que não conseguem se desenvolver, porque logo depois já tem um incêndio. E mesmo as cascas grossas, né? Que é uma característica do Cerrado. É justamente uma adaptação ao fogo e também a falta de umidade, né? A falta de chuva. Então ela vai passando um incêndio, beleza, ela aguenta. Aí outro ano tem de novo, ela já começa a baquear, a sentir. No terceiro ano ela perde aquela casca, o próximo incêndio ela morre. Você falando, né? Eu que nasci em Brasília, eu fico apavorada, né? Porque a gente tem, Kathleen também, a gente vê como o cenário tem mudado ao longo do tempo. E isso, eu queria que você falasse também do aspecto da saúde, mas não só da saúde humana, da saúde animal, né? Que a gente sabe que a biodiversidade, gente, ela não pode ser afetada dessa forma. Os impactos nós estamos sofrendo na nossa saúde. Brasília fez essa semana 34 graus, já são mais de 150 dias sem chuva. É o segundo ano mais recorde de um espaçamento tão grande sem chuva, o que também fica um ciclo ruim, né? Um ciclo vicioso péssimo para a preservação do bioma. Fale para a gente um pouco sobre isso, por favor. A gente está falando da vegetação e dá para falar tanta consequência, né? As queimadas têm muita consequência negativa, muitas. A gente pode falar que não é um bom negócio para ninguém, né? Até aquela prática cultural antiga de colocar fogo na vegetação para renovar, né? A gente perde uma boa parte dos nutrientes, eles são levados junto com a fumaça. Então o que fica ali, as pessoas, que bom, né? A gente está renovando. Mas o que fica ali é o mínimo.
né? Grande parte a gente perde, vai para outro lugar, né? Ele sai dali daquela área e por isso que torna ainda mais desafiador a recuperação do local. Então, para o solo é horrível, ainda mais queimadas tão frequentes como a gente observa, né? E aí os impactos também para a produção de água, porque é fundamental para a produção de água que a gente tenha uma vegetação cobrindo aquele solo, para que a água infiltre, para que ela seja disponibilizada ao longo do tempo e não por enxurradas, que é isso que acontece, né? Então a piora da qualidade da água e consequentemente também a necessidade de investir mais para a gente tratar essa água, que essa água vai ficar pior para o consumo, com isso a conta vai ficar mais cara, né? As consequências também para a produção de energia, porque é isso, com menos água a gente aciona outras formas de produção de energia, como as termoelétricas, isso fica mais caro, é mais poluidor, imagina gente, é muita coisa. E também para os animais é terrível, né? Porque eles é uma simbiose com a vegetação, se a vegetação sofre, eles sofrem juntos, se a vegetação morre, eles morrem junto. Então aqui mesmo na Floresta Nacional, logo no segundo dia, a gente percebeu a importância de dar um suporte para a fauna, fazer o resgate dos animais feridos e oferecer um suporte de alimentação, porque como grande parte do que eles comiam foi literalmente destruído, né, dizimado, a gente tinha que ofertar uma alimentação, porque se a gente não faz isso, primeiro, eles sofreriam de desnutrição, eles procurariam migrar, como aconteceu, não sei se vocês acompanharam, o lobo-guará foi pego lá em Braslândia, debaixo de um carro, né? Ele está bem, está ótimo, né? Estava até aqui no Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, que é um local muito especial, que fica aqui dentro da Floresta Nacional. Então, assim, a gente é cercado por rodovias de alta velocidade, então eles vão tentar atravessar em busca de alimento, então o risco de atropelamento é gigante. Então é terrível, e toda a cadeia é afetada, porque o que teve de animais de pequeno porte mortos aqui, assim, a gente não conseguiu nem calcular. E esses animais fazem parte da cadeia alimentar, então quando eles morrem, os que se alimentam dele também sofrem, né, padecem, mesmo que eles não tenham sido afetados diretamente pelas chamas. Então é muito, muito difícil, muito complicado mesmo. E falando sobre a saúde humana também, para finalizar esse tópico, então já está mais do que documentado as consequências nefastas que têm os incêndios florestais. Então primeiro, diretamente, pessoas, principalmente que estão na linha de frente, bombeiros, militares, brigadistas, muitos chegam a morrer, como aconteceu no Pantanal, vocês devem ter acompanhado, né? Um colega, inclusive, foi do ICMBio. Aqui, no incêndio, na semana passada, no Parque Nacional, 2 bombeiros se queimaram. Então, essas pessoas têm risco de vida, né? Então, já começa daí. E quem não é afetado diretamente, assim, né, pelas chamas, todo mundo está respirando esse ar, que na verdade a gente fala que é irrespirável, né? E com isso afeta a saúde de muita gente. Já tem estudos ligando também a maior ocorrência de câncer a locais que têm muitas queimadas, porque a quantidade de poluentes que vão junto ali com o oxigênio que a gente vai respirando quando tem um incêndio é terrível. Então, altamente nocivos como monóxido de carbono, que é um veneno completo. Então, gente, as populações mais vulneráveis, né, os setores da população mais vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas que já têm algum tipo de problema respiratório, nossa, é uma bomba relógio, sabe? Se a gente não frear isso, daqui a um tempo a gente vai ver cada vez a piora dos índices aí de doenças e de mortes relacionadas a isso. Fábio, a partir da sua experiência, o que você acha que o poder público pode fazer para que essa situação não se repita? A Flona está sob jurisdição federal, distrital, a gente tem essas questões nos parques nacionais que muitas vezes impedem a atuação de uma política pública de forma mais robusta, que precisa da atuação de entes federados de forma alinhada para que a gente evite problemas. Na verdade, acho que dando as mãos a gente consegue avançar com relação a medidas protetivas. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre o que você percebe como questões que precisam ser melhoradas para que a gente possa preservar as áreas de conservação. Bem, falar da Flona, inicialmente da situação dela, né? Assim, isso é uma realidade do Brasil inteiro. Várias unidades de conservação
ainda tem passivos de regularização fundiária. Nós aqui não somos diferentes. Desde a criação da FLONA, em 1999, a titulação das terras ainda não foi repassada para a União. Então, apesar de já ter um decreto de criação, tem uma lei que alterou a FLONA agora em 2022. Então, são leis, decretos e leis federais, né? A gestão é federal do ICMBio, antes era do IBAMA, passou para o ICMBio. Mas o título da terra ainda é da TerraCap. E ela tinha a obrigação de passar, em 15 dias, tinha que passar a titularidade para a União, para os órgãos ambientais, né? Mas isso não é privilégio daqui não, isso é no Brasil inteiro, tem sempre problemas fundiários. Além também de questões de desapropriação, né? Muitas unidades de conservação são criadas, tem algumas populações, alguns moradores que estavam lá há mais tempo, outros ocuparam de maneira irregular aquelas áreas, então são sempre questões que afetam e a gestão. Essa irregularidade, ela ela traz uma certa confusão no dia a dia. Quem é que vai cuidar? Quem é que vai proteger? Quem é que vai empenhar recurso para a implementação de políticas públicas naquela área? Eu vou falar para vocês uma coisa super simples aqui, para vocês entenderem o tamanho do problema, né? Simples, porque tem vários problemas bem mais complexos, né? Se uma luz de um poste daqui apaga, aí a SEB não vem porque fala que é uma área federal privada. Mas a terra é da TerraCap, né, ainda, no título, na matrícula. Então a gente não consegue renovar uma iluminação aqui. Então a gente tem essa dificuldade, é bem isso. Aí essa é uma questão simples, imagina as mais complexas, né? Então isso afeta sim a gestão, afeta bastante a gestão. Isso é uma realidade do Brasil inteiro. E agora vamos falar o mais importante, então, falar sobre o que pode ser feito para evitar ou mitigar novos desastres como esse, né? O incêndio florestal é um desastre, talvez dos piores que a gente tem. Muita gente, é uma coisa interessante, eu já trabalhei muito com isso no Corpo de Bombeiros, né, com proteção e defesa civil. E às vezes a gente pensa que os desastres estão sempre associados a eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais, a gente não está como foi no Rio Grande do Sul, né? Mas os piores eventos que temos, os piores desastres historicamente no Brasil são relacionados à seca. O que afeta a maioria das pessoas, milhões de pessoas já morreram por conta da seca. É o pior desastre que a gente tem. E com a seca está associada também aos incêndios florestais, né? Então é um desastre. E no ciclo de proteção e defesa civil, o fator, o elemento, a ação que a gente tem que prestar mais atenção, que mais tem potencial para mudar, são as ações anteriores ao desastre. Então é a prevenção, é a mitigação, é a preparação, sabe? Para responder esse tipo de evento. Então a gente tem que investir muito em prevenção, muito em mitigação. O que a gente quer fazer aqui, com apoio de diferentes órgãos e da sociedade, é chegar em todas as escolas aqui da região, sabe? Com um programa robusto, com recurso, né? Para a gente conseguir compartilhar informações importantes, que muitas vezes não chegam, né? Que esse tipo de tema seja do cotidiano das salas de aula, que esse tipo de tema seja do cotidiano dos agricultores, sabe? Das associações de agricultores, né? Dos grupos que estão nesse território. A gente tem que chegar em todo mundo, porque isso tem um potencial grande de fazer diferença. Isso é comprovado, né? Tem estudos da ONU que mostram que se a gente, cada real, no caso lá é dólar, mas enfim, cada real que a gente investe na prevenção, a gente poupa 7 na resposta. Então, é super interessante para o meio ambiente, para a sociedade e financeiramente. É muito bom você falar sobre isso, Fábio, assim, porque é o que a gente acredita, é o que a gente trabalha, é capacitação, é planejamento, é governança, é alinhamento entre as políticas públicas e, nossa, muito bom mesmo, porque eu acho que o ponto principal não é só atacar o que a gente está vivenciando agora, que é muito grave, é trabalhar mesmo com uma visão mais de médio prazo, de longo prazo, para que a gente possa realmente evitar essa situação terrível. E aí, nesse caso, eu quero falar um pouco sobre essa campanha, que a despeito de toda a tristeza que a gente viveu e todo esse agravamento da saúde, por conta das queimadas, o movimento popular foi muito grande. Eles responderam ao chamamento da FLONA e eu queria que você falasse dessa campanha, o número de pessoas que aderiu, as frentes que foram abertas e as frentes que ainda têm vagas para inscrição e quais os pontos que vocês mais precisam ainda de atenção para que a sociedade possa se mobilizar nesse momento.
Sim, nossa, é uma coisa que dá muita alegria no meio de tanta tristeza, né? Então, desde o início do combate às chamas, a gente já tinha voluntários trabalhando aqui. Então, voluntários trabalharam diretamente no combate às chamas, né, no combate ao incêndio. E desde o segundo dia já tivemos voluntários no suporte à fauna. Então, logo que acabou esse período mais crítico, né, do incêndio, que a gente conseguiu controlá-lo, então a gente também iniciou uma tarefa que o voluntariado tem ajudado muito, que é na desobstrução de estradas e trilhas de caminhada e de bicicleta. É só para vocês terem uma ideia, assim, mais de 100 quilômetros de estradas e trilhas foram afetados aqui. Milhares de árvores caíram, um número incalculável estava prestes a cair, então foi por isso que a gente acabou fechando. Infelizmente, que é uma tristeza para a gente ver isso aqui sem visitação. A gente teve que fechar porque era uma área totalmente insegura. E para uma tarefa dessa envergadura, a gente precisa de muita gente, né? De muitos braços e abraços. E várias iniciativas já estavam surgindo, né? Como eu falei, desde o início a gente já está com voluntariado. E com isso a gente resolveu contribuir também na organização disso, né? Colocando quais são as demandas. E nós fizemos uma reunião aqui, que deu bastante gente, mais de 150 pessoas. E com isso a gente elencou quais são as atividades que a gente precisaria muito do apoio do voluntariado. Então as que estão em curso no momento continuam sendo de suporte à fauna. Então a gente tem voluntários que fazem doações, muita gente, muitos grupos. Voluntários pegam esses alimentos, separam, né, porque os alimentos que são oferecidos para a fauna têm que estar em excelente qualidade, não pode ter nada, né, isso é até uma recomendação para todo mundo que venha fazer doação, só alimentos em boa qualidade, de preferência de frutas do cerrado. Eu sei que é difícil, às vezes que a gente conseguir, mas é o que eles comem. Então o pessoal faz essa separação, faz higienização e tem um grupo que vai todos os dias, de segunda a sexta. Na sexta a gente deixa uma quantidade maior para o final de semana, colocar em pontos específicos que a gente já conhece que os animais estão se alimentando. Então a gente tem registros belíssimos aqui de antas, de guaxinim, de lobo, que estão se alimentando nesses locais, sabe? Então é uma coisa que nos deixa muito alegre, assim, é bem bonito de ver. Então tá dando certo, né? Aí a outra ação é justamente a desobstrução das áreas, né, dessas estradas e trilhas. Então hoje a gente já está com mais de 2/3 da unidade já totalmente segura e com isso já não dá um ânimo para abrir o mais rápido possível, porque a gente não é inconsequente de abrir com risco das pessoas sofrerem algum ferimento ou morrerem aqui, né? Então tudo isso com a ajuda do voluntariado. Muita gente de diferentes setores, diferentes locais de Brasília estão nessa tarefa. E vai ter um plantio, né? Sim, e a última tarefa que é quando a gente acabar essas tem outras, vou colocar outra que é super importante, senão o pessoal vai brigar comigo, que é a reconstrução, revitalização das trilhas. Aqui a gente tem os caminhos da Flona, nós temos, né, como eu falei para vocês aqui, uma série de trilhas, temos 5 trilhas para caminhada, a gente tem que variam, né, de 2.000 metros até 36 quilômetros, as pessoas dormem aqui dentro e essas trilhas foram muito afetadas, toda a infraestrutura dela foi, uma boa parte, né, quase 90% da infraestrutura dela foi queimada, então a gente vai ter uma atuação para reconstruir e revitalizar essas trilhas. Da bike a mesma coisa, da bicicleta, a gente tem o maior circuito sinalizado de trilhas para bike em unidade de conservação do Brasil, são mais de 250 quilômetros. Então assim, por isso tem muita gente aqui, né? Muita gente sempre circulando aqui. A gente tem que reconstruir e revitalizar tudo isso. Essa também é uma tarefa que o voluntariado já está atuando já. Mas quando a gente tornar isso aqui mais seguro, aí vai ter muito mais gente aqui fazendo toda essa tarefa, né? E a última, que a gente está muito animado, já para a segunda quinzena de outubro, é o Mutirão pela Vida, é o mutirão da União, é o mutirão pela conservação da natureza, pela Flona, que a gente vai promover um plantio em massa de espécies, semeadura de espécies do cerrado, nos locais mais afetados e também nas trilhas. Então a gente já está promovendo uma seleção de todas as espécies, então já tem grupos diversos de voluntários, de empresas, que querem estarem junto conosco aqui nessa ação. Então a gente quer fazer algo bem bonito. Vai ser uma ação demorada porque nós já temos mais de 2.500 voluntários inscritos. Além de outras pessoas também que não se inscreveram, mas que entram em contato e querem ajudar, sabe? Então, já que a gente teve um dia do fogo aqui, então a gente vai ter um dia da vida, sabe? Ou vários dias da vida, e que esses dias permaneçam, né? Que seja assim.
que a gente veja aqui reconstruído, com a natureza pulsante, com o cerrado vibrante e com as pessoas aqui dentro. Isso aqui é da população e assim deve ser. Né? É verdade. É bacana que você, esse plantio vai coincidir, se Deus quiser, São Pedro está ouvindo as nossas preces, com o início das chuvas, né, que vai conseguir segurar aquela sementinha ali e fazer com que ela prospere. Fábio, qual é a estimativa de prazo de recuperação, de tempo, para que a gente possa ver a floresta na sua plenitude? Esse é um assunto tão complicado porque todo projeto de recuperação ambiental, o primeiro fator a ser atacado é a interrupção do dano. Então, com a frequência tão grande de queimadas, o dano não cessa. Como eu falei anteriormente, a vegetação tem muita dificuldade de se recuperar, porque o cerrado é incrível, ele é adaptado ao fogo, ele consegue se recuperar bem. Às vezes o fogo passa, mas todas as estruturas estão preservadas, tem estruturas abaixo do solo, né, que preservam a quantidade de água, então o fogo passa rapidamente, ele já brota. Então é incrível, ele tem uma capacidade, uma resiliência gigantesca, mas tudo tem um limite, né? Então a gente vai fazer tudo possível, assim, se não houver novos danos, em alguns anos a gente já consegue ver uma estrutura similar ao que era antes do incêndio. Mas exatamente igual é muito difícil, porque essa estrutura aqui, da vegetação nativa do Cerrado, ela é formada por milhares de anos. Milhares, é isso. O Cerrado é uma das áreas mais antigas, né? O solo daqui é um dos mais antigos do mundo, né? São mais de 600 milhões de anos a formação, imagina. Então é tão triste você pensar, né, que a gente está devastando algo que a natureza constrói de maneira gratuita por milhões de anos. Então a gente vai se esforçar muito, e é lógico que a intervenção humana ela faz muita diferença para a gente acelerar esse tempo. Então a gente vai intensificar os esforços para cessar o dano, para que não tenha mais incêndios florestais aqui. E a gente vai incrementar muito com o plantio, né, com a semeadura de sementes nativas, com a substituição gradual também das espécies exóticas daqui, e a gente vai plantar cerrado. Então a gente vai fazer o máximo possível para que numa dezena de anos a gente tenha um cerrado bem bonito aqui, que vai dar gosto da gente olhar, né, para as pessoas visitarem. Ou seja, vai ser fundamental a intervenção humana para o bem, um alinhamento entre os entes federativos para que a gente possa ter políticas públicas mais eficazes, né, maior proteção, sistemas preventivos e assim, quem sabe, educação ambiental, treinamento. E quem sabe assim a gente consiga recuperar um pouco do que foi perdido. Sim. Bom, pessoal, a gente chega ao fim dessa emocionante entrevista. Não é fácil, não. E eu digo emocionante porque realmente ouvir esses depoimentos não é fácil. A gente vê que a natureza está gritando, pedindo socorro e pedindo a ajuda de todos nós, pedindo o nosso olhar carinhoso para a preservação. E todos nós podemos fazer a nossa parte. Você pode fazer a sua parte. Procure no seu estado, na sua cidade, saber a respeito da conservação dos parques nacionais. Né? Até mesmo do parque que está ali do lado da sua casa, onde você faz caminhada todos os dias. Como que você pode ajudar? Vem com a gente nessa jornada. Esse trabalho é um trabalho para a gestão do conhecimento, onde só é possível em razão de Kix Cartesini e Homem Produções. É um trabalho voluntário que eu, Adriana e Isabela Brito promovemos e que contamos com a ajuda, né, dos nossos entrevistados que gentilmente cedem seu tempo para estar conosco. Então, faça você também a sua parte. Vem conosco. Tchau, tchau. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.